bem comigo? E assim, eu verifiquei o e-mail aluno Rosário, o aluno chegou a me mandar print e tudo do formulário dele, preenchido na data, e realmente aparecia como atribuído. Eu ainda não Sim. tinha fechado, né? Estava Uhum. dentro do prazo. Aparecia como atribuído, mas ele estava com o formulário entregue para mim no e-mail aluno Rosário, direitinho, lá no formulário. Mas ficava como atribuído. Então, mas o atribuído é quando você fez o material e ele foi atribuído aqui, ó. A hora que você selecionou para mandar para todo mundo, aqui vai aparecer atribuído, 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 atribuído. Então, a hora que você postou para os sextos anos, ele indica que todo mundo recebeu. Então, o termo atribuído é isso, é que é o Sim, trabalho mas entregue para todo mundo. Não significa que ele, tendo recebido, te enviou, entendeu? entendi. Não, Entendeu? mas ele, quando eles me devolviam, ali Uhum. dentro do prazo e tudo, aparecia como devolvido. Sim, E o então, desse aluno, não. O mas dele continuava como atribuído, embora ele tivesse devolvido. tá, deve ser algum problema no e-mail dele. É o que eu percebo que Uhum, acontece mais com os pequenos, Paula. Com os grandes, não. A gente não tem visto isso. entendi. A não ser que a gente não tenha limitado a uma resposta, entendeu? Porque o aluno Uhum, faz, aí ele vê que ele errou, aí ele entra num outro e-mail e ele manda de novo, porque a gente não limitou. entendi. Compreendeu? Tá? Uhum. Então, a Não, gente. eles cometem vários deslizes ali, se perdem. Aliás, hoje aconteceram 2 casos que eles vieram me dizer que a atividade não aparece no Classroom deles. Eu Impossível. falei, gente, assim, olha, isso não é comigo, então liga É. para Carla, mas E, eles estão insistindo nisso, mas são alunos que são meio perdidinhos, então eu é. passei isso para Carla, não sei se eu fiz o correto. Sim, a Carla nos ajuda com isso. Vocês podem passar todos os tipos de problemas relativos a formulário, a falta de respostas. A Carla resolve e eu dou que no nono e médio, tá bom? Tá. Perfeito, Então, Ângela, obrigada. oi. posso falar? Ângela é Carla, Assim, tudo bem? olá, pode. Boa Boa tarde, tarde. gente. Boa tarde, Paula. Olha, o que a Paula citou é bem presente, sim, em sextos anos, mas sempre que faço a ligação, confere o que a Ângela citou. É porque os pais acabam pontuando a conta deles como um recurso para tentar fazer aquele formulário novamente. Então, talvez aí restringindo a uma conta só, como a Ângela mostrou, isso vai minimizar bastante, tá bem? E aproveitando, quando vocês encaminharem a lista de nome de crianças que não fizeram um formulário, por favor, logo abaixo coloquem o que vocês, como professores, decidiram com as crianças. Um exemplo: reabrirão o formulário, não o reabrirão, valerá metade do ponto, não valerá, porque até a gente fazer esse caminho de volta com vocês, a gente já pode ter trabalhado com as famílias, entendem? Isso vai ajudar bastante a velocidade do nosso trabalho, tá bom? Obrigada, viu? Um beijo. Então, eu quero falar um pouco sobre isso que a Carla colocou. Eu acho assim, pessoal, nós não deixamos em momento algum o formulário para ser feito de um dia para o outro, com atropelos. Todos eles já passaram por essa experiência mais do que uma vez. Agora, o que eu penso, né? Quanto mais você prorroga, pior é. Então, eu acho assim, deu atividade, colocou na agenda de estudos, fechou o prazo, reabriu uma vez, chega. Não tem a nota, vai ficar sem essa nota. Tá bom? Depois que a gente encerrar todos, eu estou vendo isso com alguns alunos meus, que não têm feito, mesmo que eu tenha deixado aberto por mais uma semana, mais 3 dias. Nós sabemos, aqueles que não têm o compromisso, eles vão levar isso até o final. Então a gente passa para orientação, mas eu acho que a partir de agora, encerrou o formulário, não deve mais abrir. Angela, é Eclícia, Angela, Pode eu falar, também queria Eclícia. fazer uma perguntinha eu, depois. eu tenho alguns alunos, principalmente de primeira série, eu tenho em todas as séries numa situação parecida. Eu dei o primeiro prazo para entrega, um segundo prazo para o atraso, e mesmo assim alguns não entregaram. Então você Passei uma fecha, lista para orientação, e na hora, no site, eu entro com nota zero mesmo, é isso? isso, fecha o formulário e entra com nota zero. Tá, ok. Angela, uma dúvida em relação a esse negócio. Eu reabri o formulário, tá? Então, por exemplo, eu tinha fechado sexta-feira, que era o primeiro prazo. E aí, conversando com Veras, tal, houveram alguns casos lá de problema de internet, gente que tinha esquecido, se atrapalhou, aquelas histórias.
E aí eu reabri o formulário. Então, tem alguns, o pessoal já entrou em contato, o Veras e a Carla já entraram em contato, eles estão me mandando os formulários. Chegando esses formulários para mim lá, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar novamente e fazer aquele processo como eu fiz no primeiro momento. Pegar, transferir as notas, importar as notas novamente, e aí aparecem essas notas que eles fizeram agora? Tá. Se você colocou, né, eu estou saindo daqui, tá? Se você colocou aqui, ó, na resposta, que o formulário está aceitando respostas, tá vendo? Isso, eu recoloquei isso agora. Que você colocou, tá? Então, Tá, se ele estiver aceitando respostas, a hora que você fechar o formulário, você volta na planilha, vou pegar aqui o nono B, volta na planilha, clica naquele instrumento que você deixou em aberto, tá bem? E importa as notas de novo. Você pode importar as notas tantas vezes quantas você quiser. Tá bem? Então, importo de novo. Importa de novo, porque isso não vai modificar as notas que você já tinha recebido. Veja, eu importei de novo aqui, eu tinha recebido 30 de 32. Certo. Os 2 que não me mandaram continuam fechados, tá vendo? E os que apareceram com atraso, se foi o caso aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. A Jade, tá vendo que ela não entregou? Tá não entregue? Ela tem uma nota aqui, mas por quê? Porque ela mandou para mim depois que eu tinha fechado. Compreendeu? Entendi. E na hora que você importou a nota, apareceu aí. Eu posso não validar, tá vendo? Porque aparece como não entregue, porque ela insistentemente me mandou depois que eu já tinha fechado. Compreendeu? Então, ó, esses 2 casos não me mandaram, o Lucas e o Rodrigo Valho não mandaram, todos os demais mandaram, a Jade tá como não entregue porque ela me enviou quando estava fechado. E quanto a isso, pessoal, a gente não tem domínio, porque é do sistema. No futuro, eu estou anotando tudo isso para mandar para a nuvem, para ver o que a gente consegue arrumar, né? Tá? Então, ó, aqui, ó, não entregue, ó, Pedro Paulo, também, eu não vou validar. Né? Aí fica por conta de cada um de nós aqui. Né? Eu, particularmente, não vou validar, porque eu dei um prazo acima do necessário. Né? Então, porque na verdade, o meu prazo acima do necessário está sendo agora, né? Então, quando eu reabri agora o formulário, então, a pedido da turma. Então, eu reabri esse formulário, vou deixar mais um prazo e vou fechar e encerra. Quem entregou, entregou. Ok. Eu acho que a gente tem que ser um pouco flexível, por quê, né? Carla avisou outro dia que os pais estavam com problema com a Vivo, a internet estava desligada. Tudo bem. Flexibilidade é uma coisa. Agora, excesso de tolerância é outra, né? Porque a gente não vai perder a nossa marca também, que daqui a pouco a gente está voltando, e esses meninos têm que ter responsabilidade. Né? Verdade. Então, já obrigada, Angela. Nada, ótimo. pessoal. Posso falar, Angela Eudóxia? Sim, claro. Sim, agradecendo a vocês que mandaram o nome, a relação dos alunos que estão pendentes e qual o formulário que está pendente. Mas o que a gente tem visto, né? O que eu tenho visto? Que os que estão de forma displicente são sempre os mesmos. Então, quer dizer, a gente tem notificado as famílias, mas tem famílias que a gente tem que fazer, que inclusive a própria família não nos responde e-mails. Então, é difícil também ter o mesmo comportamento displicente também como os filhos. Então, assim, tenho certeza que nós estamos acionando as famílias, mas nem tudo depende só da gente, né? Nós fazemos o que é possível aqui, e agradeço por isso, viu? Pela compreensão, e é isso aí. É isso, a gente está fazendo a nossa parte, não é? Agora tem uma parte que é da família que não nos cabe. O importante é documentar, mandar para a Carla, mandar para a Eudóxia, e aí elas documentam também. Tá bom, pessoal? Porque a hora que saírem as notas, vai ser uma encheção de saco. Mas a gente tem como dizer, olha, nós fizemos, nós deixamos, nós reabrimos, nós chamamos. Uma coisa que eu tenho feito, e eu sugiro a vocês, que é o seguinte, ó, eu vou entrar na minha planilha de novo, tá? A hora que eu clico aqui, ó, que foi o que eu sugeri, tá vendo? Eu posso chamar todos os alunos e mandar uma mensagem para eles. Tá vendo? Viram? E aí eu mando uma mensagem para todo mundo. E eu mandei, né? Olha, eu mandei para aqueles que eu queria. Eu posso selecionar quem eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser mandar só para o Lucas e para o Rodrigo Valho, que não fizeram, eu consigo mandar para eles. E eu mandei. Né? Não recebi seu formulário, espero um maior comprometimento, porque aí eu estou me cercando, né, de tudo que é garantia para nós. Entenderam o que eu vi ali? Deu para entender isso, pessoal? Conseguiram ver?
Sim, Sim, Angela, joia. Sim, Você entendi faz bem. isso em 1 minuto e você notifica a família e o teu aluno que você não recebeu. Né? Eu não estou muito preocupada com isso, porque as coisas estão caminhando bem. Mas sempre tem 1, 2, 10 que vão dizer, olha, não fiz porque não recebi, não fiz porque eu não sabia. E esse cuidado, pessoal, né, eu fiquei sabendo aí, porque o terceiro ano tem sei lá, um Instagram que é deles, né, e os caras já estavam fazendo memes, porque eu pedi a vocês que não é para dar tarefas no período de avaliação. Não é para dar. Pode dar aula em matéria nova? Deve. Conteúdo continua, mas tarefa não. Tá bem? Tudo bem que eles têm lá 8 horas para fazer o formulário, 10 horas, 5 horas, mas a gente não vai dar tarefa, ok? A videoaula é de correção. Né? Então, professor, os caras postaram 4 aulas de uma vez. Como assim, pessoal? Né? Não precisa disso, tá bem? Então, eu não vou ficar monitorando isso porque não é da minha natureza, tá bem? Tarefa não é para dar enquanto eles estiverem em avaliação. Essa semana começa a avaliação com os pequenos, em sua maioria. A gente começou com os médios, com o médio semana passada, deu tudo certo, eles fizeram, eu estou monitorando isso de perto. Então, não vamos dar tarefa. Em aula online, dê a aula. Se quiser gravar vídeo aula de correção, grave. E por isso eu não mandei a tabela mestra, porque eu sei que tem pouca produção e é justo. Tá bem? Mais para frente eu mando. Da aula, pode continuar com os conteúdos, mas não dê tarefas. Quais são as tarefas que eles têm que fazer? As complementares de maio. Suficientes. E no dia da sua aula, que é o dia da avaliação, eles vão tirar as dúvidas, a gente vai conduzir a aula dessa forma. Ângela, oi. Oi, Messias, pode dizer. Só uma palavrinha. Ângela, no dia da avaliação, no caso, a gente vai ter a avaliação no dia com sexto e sétimo, dia 18 e dia 19. Como é que acontece a publicação? É logo no período da tarde ou a gente vai publicar antes e deixar planejado? Como é que vai ser? Eu acho que eu mandei um e-mail falando sobre isso. Acho que foi sexta ou sábado. Você vai abrir o formulário faltando 5 minutos. Então, 13h55, você abre o formulário e você publica para eles. No set limite, você sabe mexer com aquilo? Messias, é aqui, ó. Sabe mexer aqui? Acho que sim, mas orienta, por favor. Ó, você clica aqui nessa setinha, ó, tá vendo? Sim. E aí, ele vai dizer Form Limiter, tá vendo? Certo. Tá? Você vem aqui, ó, Set Limite, tá vendo? Ele vai abrir para você dizer a data e o horário que você vai fechar, tá? Então, eu venho aqui, ó, data. Então, por exemplo, se fosse hoje, tá, dia 11, eu vou selecionar o tempo, pós-midday, né, 8 horas, que seria 20 e 30, tá vendo? Aqui, ó, tá? Perfeito. Então, o que vai acontecer? Quando chegar 8h30, o formulário fecha automaticamente, então o aluno não tem mais como te enviar validando a nota, vai aparecer pendente, ou enviado, porém, sem nota, ou enviado com atraso, se você tiver com ele aberto ainda, entendeu? Perfeito. Sim? Agradeço. Então, lembra que, assim, não tem contagem regressiva, alguém me perguntou. O aluno, por que nós tivemos que mudar isso? Por conta, nós esbarramos em atividades da cultura inglesa, eu entrei em contato com a cultura, tem muitos alunos que fazem atividade extracurricular fora do horário, no contraturno. Então, conversando com os alunos e os pais que nos mandaram e-mail, eu decidi fazer até as 8h30, e aí nós passamos a ver um tempo de paz. Ele pode começar às 14h, parar às 14h30. Eu fico pensando assim, né? Se o meu aluno olhar todas as minhas questões e for buscar as respostas para estudar, é uma forma diferente de pensar. Não vejo isso como cola, não consigo ver ainda, porque a gente está distante. Se ele aprender, se ele for buscar a resposta, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda, porque a gente tem uma formação tradicional. O que ele está fazendo na casa dele não é do nosso domínio. Me preocupa, mas me alegra também. Eu ainda estou com um pouco de inconsistência mental com relação a isso. O importante é a gente entender assim, que vai abrir às 14 horas e vai fechar às 8h30. Ele vai gerenciar o tempo que ele quiser. Quando eu mandei a circular para os pais, que foi no dia 12 ou 13 do mês passado, eu disse para eles como que seriam as avaliações. Depois eu mandei de novo,
né, foi a circular de número 8, não me lembro a data agora, explicando isso, né, que eles têm um prazo. A gente considera que 13 questões, se a gente for considerar o prazo de 3 minutos por questão, 13 questões eles fazem em 1 hora. Mas isso também não é do nosso gerenciamento. Eles têm o tempo que eles precisarem e não tem contagem regressiva. Ele pode interromper e retomar, desde que ele não envie o formulário. Ok? Tudo bem, pessoal? O que mais, gente? Só mais uma coisa. Ainda Sim. dentro dessa orientação que você deu aí antes, eu já mandei para você um formulário uma vez, mas eu fiquei ainda na dúvida quando você falou de encaminhar para você. Você pode mostrar o caminho aí do e-mail? Qual é o caminho correto para encaminhar para você? Então, é como eu estava te dizendo agora, professor Messias, se você me mandar o formulário, por exemplo, aqui, ó, eu vou entrar no meu e-mail, tá? Aqui, Por favor. nas perguntas, tá? Se eu mandar para enviar, ó, enviar e botar o meu endereço, você está enviando para mim como se eu fosse um aluno. Então, eu só consigo acessar se eu receber a sua permissão. Então, o que é melhor? É você me enviar para editar, com permissão para editar. Eu não consigo fazer isso aqui porque está fechado. Qual é a minha ideia? Né? Eu não vou conseguir abrir tudo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou salvando os e-mails que vocês me mandam. O mais importante é vocês guardarem os formulários nas pastas certas, tá bom? Pode me mandar, e eu estou mudando esse comando agora, porque eu estou encontrando dificuldades nisso, me mandem só se vocês quiserem que eu veja alguma coisa onde vocês têm dúvidas. Caso contrário, façam e publiquem, e guardem no Google Drive, que é o que vai aparecer aqui, ó. No Google Drive aparece tudo, tá vendo? Tá? Tá? Então, isso eu acho que é um caminho que vai aliviar um pouco vocês. Não precisa ficar me mandando, tá bom? Porque não adianta mandar para eu responder, porque aí eu recebo como se eu fosse um aluno, tá? Deu para entender? Entendi, direitinho. Obrigado. Nada. Porque, Ângela, pode Ângela, fazer uma pergunta, Ângela? Pode, claro. Posso, Pode. Paula? Muita gente falou junto. Você chegou a sinalizar para os colegas sobre as provas de redação de sexto, sétimo e oitavo na quarta-feira, agora, dia 13? Não, porque isso não vai interferir, tá? Deixa acontecer porque vocês têm uma programação que está muito bem feita. Eu não estou preocupada com isso, porque você postou isso com muita antecedência, tá? E a produção de texto, ela vem caminhando no paralelo, tá? Pode continuar, vocês podem, a Celina, a Renata, a Eclícia, continuar do jeito que vocês estão conduzindo, que está ótimo. Não, sim, é que eles estão esperando, Ângela, que não tenha tarefas nessa tarde em que eles vão fazer essa redação. Sim, isso é possível? Mas é que o sexto ano tem muita coisa ainda pela frente, porque eles só começam prova mesmo, deixa eu me certificar aqui, ó, eles vão ter prova o sexto ano lá na semana que vem, nem é no dia 18, ó, tá? É só no dia 19, então dá tempo suficiente para essa semana conduzir normal, tá bom? Tá ok, então, obrigada. Tá, obrigada, viu? O que mais, gente? Dia 13 é quarta-feira, não é dia 13 a redação? Que a gente não pode mandar tarefa? É isso que eu entendi. Não, é isso que eu estou dizendo, gente. A redação não é uma avaliação bimestral, tá bom? Então eu posso mandar tarefa? Pode mandar tarefa, porque esse material que a professora Paula está falando é um material que ela já postou há muito tempo. Ah, ok, obrigada. Ela não está fazendo AT e nem ABA ainda, então não vai ter conflito. Tá ok, obrigada. O que mais? Ângela, posso fazer uma pergunta? Manda, Celina. Então, a redação, ela não é bimestral, a gente já sabe disso, mas o horário que a gente tem que deixar o formulário aberto é das 14 às 20h30 também, na quarta-feira, dia 13. Eu acho, viu, Celina, porque é uma Deixa aberto bastante tempo, né? Bastante tempo, né? Para nós é indiferente esse tempo, porque eles podem se organizar. Deixa assim, pode deixar aberto para eles. Está bem largo o tempo, né? Bem largo. Aí eles conseguem se organizar. E esse planejamento de vocês está muito bem feito. Ninguém pode questionar isso, né? Porque isso está feito há muito tempo. Tá bom. Obrigada, Ângela. Angela, o caso do Vinícius Sartori... Vocês aguardem, tá? Ah, tá. Aqueles que estavam doentes também, né? Também. Aí eu preciso aguardar. A Eudóxia me mandou uma mensagem do Lufthansa
A mãe ficou de mandar algumas diretrizes médicas, hoje ele está afastado, né, por afastamento médico, então assim que eu tiver todos os relatórios, aí eu mando um e-mail único para a gente ver o que vai fazer com eles, tá bom? Perfeito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, que é uma curiosidade. Eu embaralhei as perguntas, tá? Então, eu não ponho numeração, né? Não, na verdade, assim, se você numerar as perguntas lá em cima, eu não fiz esse teste ainda. Então, eu queria saber. Não, a impressão que eu tenho, né, é que, por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebi uma pergunta de uma resposta embaralhada no 9º ano, e eu não sabia qual era a questão, porque a questão que era 3 para ele não era 3 para mim, tá? Então, eu não sei te responder isso, Silvinha, eu tenho que aprender isso também, tenho que olhar, tá? Porque eu fiz assim, texto para a próxima questão, mas não pus número. Tudo bem, não tem problema nenhum. E aí, se vai embaralhar, se não vai ficar 10, 9, 8, ele vai ficar na mesma, né? Mas a impressão que eu tenho, Silvinha, é que o sistema é inteligente, ele muda o número, tanto é que a questão 3 para mim no 9º ano não era a questão 3 do aluno, entendeu? Ângela, eu fiz assim, desculpa interromper, eu fiz assim, teve uma prova, mas eu fiz errado, depois que eu percebi, e acabou que deu certo. Eu fiz uma atividade extra de gramática, de modo imperativo, e eu nem, não percebi, eu fui lá, numerei, porque era um texto para 5 questões, eu acabei numerando cada questão e coloquei para embaralhar, né? Quando eu já tinha feito a atividade, que eu percebi, eu avisei os alunos para seguir a ordem dos números, né? Então, eu falei, gente, não importa se para você aparecer primeiro o número 3, mas sigam a ordem, faça a primeira 1, depois a 2, depois a 3, então acaba que acontece isso, mas deu certo, mas eu não estou enumerando mais por causa disso. Tá. O que eu percebi, eu não sei se eu tenho um formulário sobre isso, deixa eu ver se é esse daqui que está aqui. Quando você coloca a resposta, deixa eu ver, acho que esse aqui tem a resposta, não sei. Eu coloquei para alguns, deixa eu ver aqui, chave de resposta, não tem. Eu tenho um que é a minha prova de 3ª série, essa daqui. E eu coloquei em alguns casos a resposta. Então, o que vai acontecer? Ele consegue ver a resposta, ó, tá vendo, ó? Eu coloquei a resposta. Ele consegue ver a resposta independentemente do número da questão. Tá vendo? Viu ou não? Entendi. A hora que eu fiz aqui, que eu formulei a questão, aqui, ó. Né, não é aqui, é aqui. A hora que eu fui fazer isso aqui, que eu fiz a chave de respostas, eu consegui colocar a resposta para ele. Então, eu acho que isso não vai interferir, mas eu numerei, tá? Isso está numerado, eu não tenho essa resposta ainda, eu preciso estudar isso para ter resposta sobre isso, tá, Silvinha? Tá ótimo. E mais um detalhe, quando a gente coloca as questões, eu percebi que a gente tem muita coisa negritada, destacada, e quando você faz o importa, sai todo no meu negrito. E aí eu pus com letra maiúscula para diferenciar do restante. O que eu vi? Naquela aula que nós tivemos com o Julian sobre o formulário, tem uma parte da aula que ele explica como editar. Tem que voltar lá, tá? Eu não estou editando, porque eu estou digitando, então tem que voltar lá. Eu não tenho essa resposta também, eu posso voltar lá e olhar como é que faz, mas tem um campo lá que ele explicou para nós, eu me lembro, de como editar as respostas, tá? Era naquele programa Lightshot lá, que você copia, depois salva num doc normal, num Word, aí faz a alteração que você quiser, aquela peninha lá que o Messias brincou, e coloca de novo no formulário. Não é essa, professor. Essa aqui você não salva. Não, a peninha você só recorta a imagem. Não é isso não, professor Everaldo. Na aula do Julian, ele mostrou numa das questões, se não me engano era a resposta curta, como que editava. O Lightshot, que é essa peninha que eu estou mostrando aqui, ó, é só para capturar a tela, ele não permite edição. Tá? O que mais, pessoal? Professor, eu só queria confirmar mesmo o número de questão de cada instrumento. Os ATs são 5 questões e as bimestrais A, 8 questões e B, 10 questões. É isso mesmo, né? Olha, aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, avaliações maio, foi a circular que eu mandei para os pais e para vocês. Aqui, assim que ela conseguir abrir, que está lento, né, assim que ele... Ó, aqui eu mandei a característica, a estrutura de cada prova, tá? Quer ver, ó?
Aqui aparece, tá? AT, Isso. sugestão 2, de 8 e 10. Isso. tá? Então, 5 questões no valor de 2 pontos, ABA, 8 questões. Por que nós tivemos que fazer isso? Porque para validar nota do bimestre, a gente tem que ter 2 instrumentos. Tá bem? Tá? Sim, Então, perfeito. essa circular eu mandei para vocês no dia, foi em maio, mandei para os pais com cópia para vocês. Aqui tem a data, tá? Ó, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, dá uma olhada nela, porque ela tem a estrutura da prova, tá? Ok? O que mais, pessoal? Mais alguma coisa, gente? Ângela, Sim. deixa eu fazer uma pergunta. Essas semanas, né, de provas, eu não vou mandar a tarefa. Se eu quiser mandar vídeo aula para eles, é só se for de resolução de exercício, correto? Correto. Tá Só bom. de resolução de exercícios, tá? Tá bom. Tá bom. Tarefa nenhuma, para a gente não dar tiro no pé. Não estou passando. Só queria saber Tá se eu bom? posso colocar alguma Pode. resolução de exercício para eles. Pode, porque aí o vídeo aula, eles assistem na véspera da sua prova, entendeu? Da hora que eles terminam a aula para começar a prova, já que eles têm esse gap grande para fazer as questões. O que a gente não pode é considerar, porque como que é o nosso aluno? Ele vai, como é que eu imagino esse aluno? Hoje é a prova de álgebra, se não me engano, no médio. Ele vai fazer a prova, aí ele vai começar a estudar para a prova de geometria, que é amanhã. Amanhã ele vai ter aula com a Nayara Alessandro, vai voltar para as questões, estudar para depois fazer a prova. Então, assim, não vamos colocar tarefa, tá? Videoaula de correção pode pôr, porque ele vai estudar a videoaula no tempo dele, tá bom? Angela, Tá bom. Valeu. Acabei de fazer um teste, criei um formulário rapidinho aqui, acabei de fazer um teste, e realmente, se você embaralhar as perguntas e colocar a numeração, eu abri 3 vezes. Na terceira vez, ele muda. Então, ele coloca o número 3 antes do 2, depois o 1. Então, seria bom não colocar a numeração. Obrigado, Eli. Está respondido aí, pessoal. Não faz a numeração. O que mais, gente? Oi, Ângela. Jamil, tem uma pergunta. Sim. Até agora eu não descobri como é que eu faço para reenviar uma atividade. Tem aparecido para mim alguns status de reenviado, e isso é depois do formulário fechado. Ele está tudo configurado, tudo bonitinho, como foi colocado, mas é esquisito. Eu não sei como o aluno está me reenviando isso. Mesmo depois de eu ter importado notas, devolvido para ele, aparece isso depois. Eu sei. Ele consegue reenviar. Volto a te mostrar ali, professor, não sei se você viu. Ó, eu vou pegar aqui o caso da Jade. Ela consegue me reenviar, só que aparece para mim como não entregue, porque eu já tinha fechado o formulário. E eu não vou validar essa nota. Entendeu? Volto a dizer, o que não entrega aparece como pendente. O que entrega no prazo aparece com nota. O que entrega com atraso, mas com o formulário aberto, como assim? Né, eu falei para eles que eu abri para eles, fechei às 20h30, depois no dia seguinte eu abri de novo, e aí veio com atraso. Depois que eu fechei a segunda vez, a Jade conseguiu me mandar. Só que aparece como não entregue, porque já estava fechado definitivamente. Como ele consegue mandar, isso eu percebo claramente que é um problema do Google, né, do Google for Education. É um problema deles lá que a gente espera que um dia eles corrijam, tá? Então, Angela, mas a questão é a seguinte, eu já tinha passado por todo o processo, eu já tinha devolvido a nota, estava tudo fechado bonitinho, e a pessoa me reenviou depois de tudo isso. Sim, é o que aconteceu com a Jade, professor. Ela conseguiu me reenviar, só que aparece entregue. Você viu que aparece? Então, mas a questão é que não aparece isso para mim, aparece reenviado. Não, então devia estar aberto. Alguma coisa aconteceu. Não estava aberto, estava fechado, eu já tinha feito todo o processo e mesmo assim apareceu essa mensagem. E aí não foi só um aluno, teve mais de um que fez isso. Pois é, então aí, qual que é a dica que eu te dou, né? Siga suas planilhas de recebimento de nota. Porque, infelizmente, essa resposta, dessa forma, eu não sei te dar também. Ok? Né? Não sei o que acontece. A gente está aprendendo a lidar com a ferramenta. O que eu percebo claramente é isso. Em todos os formulários que eu tenho acompanhado, vou abrir aqui um outro, não sei se aparece aqui no nono C. Ó, né, a hora que eu montei para ele, tá vendo? Ó, aqui aparece todo mundo que me mandou, essa sala é ótima, todo mundo mandou. Tá vendo a Maria Eduarda? Tá escrito não entregue, porque ela entregou com atraso, eu já tinha fechado o formulário. E aí eu não vou validar a nota.
entendeu? Porque aí eu acho que é uma questão até burlar uma confiança que a gente dá. Eu fechei o formulário, por que está me mandando de novo? Então eu não vou validar, entendeu? Agora, tem falhas aqui, né, no sistema, e a gente não tem competência para entender isso ainda, tá? O que mais, pessoal? Ângela, me ajuda um negócio. Minha prova é só dia 22 e a outra 25. Então, o trabalho são 5 questões, já está prontinho, ok. Vale 2 pontos, certo? Quando é a prova, ok, são 8 questões, eu atribuo 1 ponto a cada uma. E no caso do trabalho que vale 2, são 5 questões. Eu não me lembro como que é para fazer isso. Põe o trabalho vale 2. Você põe 4 pontos em cada uma, é uma sugestão, tá? Se você colocar 4 pontos em cada uma, 5 vezes 4 vai dar 20. Então, você vai trabalhar com a nota 20 dividido por 10. Então, se o aluno acertou todas, vai dar 20. Então, a nota é 2. Se o aluno, entendeu? Se o aluno acertou 3, vai dar 12. Então, a nota é 1,2. Compreendeu? Tá bom. Tá? Isso vai te ajudar. Tá bom, obrigada. Gente, a Carla, se tiver aí, pode reiterar. A gente precisa postar os temas das provas. Então, quem ainda não postou o conteúdo de prova, por favor, até amanhã, tá bom? Porque os pais estão formando a agenda dos alunos. Eu já recebi, acho que foi a Carla que me enviou, cadê? Só tinha uma postagem, que eu não me lembro de quem que era. Acho que era de português. Sim. Né, Carla? É isso, né? Foi, os pais estão bem atentos nessa postagem, porque combinamos que elas estariam disponíveis na agenda. E eles estão organizando, até mesmo por orientação para os menores, uma planilha só da plataforma, para que eles não percam os horários, para que a gente não tenha essa demanda tão grande, tá bem? Então, se vocês puderem já disponibilizar tudo que for de estudo, eu agradeço, tá bem? Na agenda Carla, de estudos deles. Oi, Ju. Oi, Carla, na agenda de estudos do colégio. Sim, do colégio. Do colégio. Do colégio, porque assim, sempre que faço a ligação para as famílias, coloco que o que eles têm que se organizar é na nossa agenda de estudos, tá bem? Do colégio. Lá eu vejo que vocês colocam com detalhes, até mesmo o dia da postagem, o caminho que eles têm que fazer. E é isso que precisa continuar. Só que também precisa já colocar a matéria que eles precisam se organizar para o estudo para a prova, entende, Ju? É isso. Eu entendi. Eu tô achando estranho, Carla, porque eu já postei isso na semana passada. Então já tá, lá na agenda de estudos tá, do 7º, do 8º ano, tudo que ele tem que estudar, o que ele tem que procurar. Tá ótimo. Quem já postou, ótimo. O problema é que nem todos postaram, né? Eu estranhei que você falou que é uma pessoa só. Aí eu falei, não, quando nós recebemos o e-mail, tinha sido uma pessoa só. Matemática está desde a semana passada também. De sexto ano, a professora colocou, o e-mail que eu enviei para a Ângela foi no começo da semana passada, tá bem? Então, a partir disso, não recebemos mais. Então, é para que fique bem atenta, sim, nessa questão da agenda, porque isso vai ajudá-los nessa organização para esse dia da plataforma, tá bem? Seria mais por isso, tá? Imagina. E, Ângela, apenas uma dúvida também. Estamos, aquela questão que você pontua, né, que a NET resolveu fazer mudança de cabeamento na Chácara Clabin nos dias 13, 14 e 15. Isso já veio, até a mamãe me mandou a carta da NET. Caso isso ocorra, a criança pode printar a tela, porque ela consegue fazer no 4G, e depois enviar quando a internet voltar ou não? Como que a gente vai trabalhar com essa situação? Então, isso é um problema também, né, Carla, que é difícil de ter domínio, né? Eu mesmo, sexta-feira, a minha internet caiu, eu tive que ir para casa da vizinha de novo. Certo. Então, assim, é complicado. O que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter um pouco de jogo de cintura aí. Qual é a minha ideia? Para esses alunos que tiveram algum problema, que não conseguiram enviar, a gente consegue abrir o sistema ou mandar a prova para ele, que é o que eu estou mais inclinada a fazer, entendeu? Eu entendo, mas para não cairmos naquela questão do
eu te engano, vamos dizer assim, porque a gente corre esse risco, eu estou pedindo, então, que se ocorrer, eles printem o trabalho da criança já feito, para a gente ter uma certeza que ele fez. Perfeito. Porque senão, vira e mexe, vai cair assim, ai, Carla, fiquei sem internet. Lógico, a gente tem que dificultar, concordo. Exatamente, então é assim, ok, se ele ficar, porventura, sem a internet, ele vai tirar uma foto do trabalho feito, comprovando que fez o formulário para depois ele enviar por um outro canal. Pode ser dessa forma, então? Pode, porque aí o que vai acontecer? Tá vendo aqui o meu formulário? Suponhamos que a pessoa não fez. Eu vou enviar só para ela. Tá vendo? Deu para ver? Então, suponhamos que esse aluno, né, é o que eu vou fazer, no caso, o exemplo do João, que está na 2ª série A, que fez a cirurgia no dedo. A prova hoje que ele perdeu, que é da Nayara, ela vai enviar só para ele. Entendeu? Deu para perceber? Agora, é difícil a gente imaginar que o cara vai passar o período todo sem internet, né? Exatamente, é isso mesmo. Eu digo que o único serviço que é pago e que se comemora quando não tem é a escola, né? Se bem que essa coisa está mudando, né? Então, assim, acho difícil que os caras consigam ficar das 2 às 8h30 da noite com a internet. Mas essa saída é boa. A gente printa a tela. A gente não vai ter muitos casos disso, eu acho. Não tivemos nenhum até agora, né, Carla, no processo? Não, só tivemos 2 casos no 7º ano, mas já resolvido com a Juliana, tá? Com a Ju, que elas alegaram ter tido problema na internet, mas tiveram uma semana para fazer, né? Então, nessa uma semana, impossível, deixaram para fazer em cima da hora. Então, isso também já foi resolvido, mas pensando nessa situação é que me veio essa sugestão, então, olha, então você vai printar o seu trabalho para nos comprovar que você fez. Porque aí a gente evita esse caminho do não fiz e estou arrumando uma desculpa. Eu acho que a gente, se isso realmente acontecer, a gente tiver esse problema, aí conversamos eu e você, tá bom? Tá bem, já. Aí a gente pode fazer com os colegas onde aconteceu esse prejuízo aí. O que mais, pessoal? Mais alguma coisa? Ângela, é o Alessandro aqui. Oi, Alessandro. Quando eu fecho lá no Classroom, tem aquela parte dos alunos pendentes ali em vermelho. Isso. Se você apertar no aluno pendente, tem um histórico dele. Isso. Tem os alunos que, no histórico, apontam que eles entregaram e, mesmo assim, eles estão pendentes. Entregou com atraso. Você já tinha fechado. Não. Entregou, tem a data. Se quiser, eu posso até projetar aqui na tela. O que pode acontecer, que eu volto a te dizer, deve ter usado o e-mail que não é dele, é do pai. Entendeu? Bom, porque eu tenho o caso de uma aluna que ela entregou no dia 2, está lá devolvido, só que aí quando eu fecho no dia 6, aparece pendente. Isso, ela entregou com certeza com o e-mail do pai. Porque a partir do momento em que você selecionou aqui para coletar o endereço do e-mail, aqui, tá vendo? Tem que aparecer só o e-mail dela. E aí, se ela mandar por um outro e-mail, isso eu tenho certeza do que eu estou te falando, porque eu já testei. Vai aparecer como não entregue. Então eu coloco 0 mesmo. Pode sim. Tá? Pode pôr 0. Porque a gente não tem domínio sobre isso, vai ser difícil a gente julgar. Põe 0. Tá? O que mais, pessoal? Ângela, só mais uma coisinha. Eu já fiz as provas todas do ensino médio e já recebi a nota, certo? Aí eu posso fazer já as alterações com equivalência no primeiro bimestre, lá os que faltaram? Pode passar tudo para as planilhas do site. Então, mas com equivalência, né? Porque são outros valores. Sim, com equivalência, isso. Tá? É do primeiro bimestre, né? Peraí, não entendi. É do primeiro bimestre que está lá. Agora, do segundo, vai ser outra planilha? Porque já está aberto. Os 2 estão abertos, só que é uma outra forma de entrar. Você vai entrar em notas parciais, seleciona. Eu posso até entrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tá? Você vai entrar em notas parciais, seleciona, e aí vai aparecer lá o segundo bimestre. Então, vai aparecer assim. Vai aparecer, para nós que temos uma única prova, que é a ABB, vai aparecer ABB1, tá bem? E ABB2, tá bem? Aí você combina com a Renata, quem fizer primeiro, põe na 1, quem fizer depois, põe na 2, tá? Tá, perfeito. Tá ótimo. Bom? Tá ótimo. Acho que isso vai ajudar. Tá ótimo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Oi. A minha questão... desculpa, pode falar, Celina.
Não, o meu é rapidinho, Ângela. Eu detectei na planilha do Rosário, porque até a do primeiro bimestre foi modificada também. Sim. E há um caso de um aluno do 7º C que desapareceu o nome dele de lá, do primeiro bimestre. Eu posso encaminhar por e-mail para você? Já pode mandar, tá? Pode mandar? Silvinha, sim. Ó, Silvinha, tá aqui, ó. Ensino fundamental, vou pegar o médio, tá? Vou pegar o primeiro ano, vou pegar português, tá? Aqui tá o primeiro bimestre, ó. Aí eu pesquiso. Tá aparecendo assim agora. Porque é a única forma que tem de a gente conseguir fazer com que as duas planilhas fiquem abertas sem que o aluno veja. Então, aqui você vai digitar a sua nota, tá vendo? Aqui gramática já tem, literatura não tem, livro não tem. Segundo bimestre, ó, tô pesquisando, tá? Tá vendo? AB1 e AB2. Quem vai ser gramática e literatura, vocês, quem fizer primeiro, publica. Porque não dá para mexer demais aqui, porque isso aqui foi um acerto que o André fez para me ajudar, tá bom? Tá? Média calculada, já tá aparecendo tudo direitinho. Tá. E agora, na terceira série, que tem o simulado FUVEST, alguns que faltaram? Não tem, mas no primeiro bimestre, tá falando? Isso. Porque no segundo só tem isso aqui. Primeiro bimestre. No segundo só tá tudo igual. No primeiro bimestre, Nossa, deixa eu pegar aqui. Caso aí. Ó, o primeiro bimestre, o que vocês vão fazer? Ó, simulado FUVEST, vocês já tinham feito. Sim. O único que eles não fizeram foi de matemática e de ciência da natureza. Tá bem? O que não tem, tá faltando no terceiro ano é livro, ó. O resto tá tudo preenchido. Mas alunos que faltaram, o terceiro B e C, a Isabel Polônio e a Letícia, não sei. Aí você faz por equivalência, tá? Igualzinho, tá bom? A nota que eu tenho agora, né? Tudo isso. Com a nota de agora, tá ótimo. Isso. Tá ótimo. Tá? O que mais, pessoal? Acho que a Débora queria me falar alguma coisa. Na verdade, eu estou um pouco preocupada, mas eu estou menos preocupada agora com o que você disse. Porque eu tenho alunos que não fizeram a parcial, aí também não tem nota de bimestral, e aí não entregam nenhuma das atividades. Como é que eu vou criar qualquer nota para esse cara, entendeu? Você vai deixar com 0, tá? Tá bom. 0. Já chega, já deu. E manda para a Eudóxia, para a família. E aí, depois, a gente vai fazer um tipo de um formulário como substitutivo. Eu estou amadurecendo essa ideia e eu não quero tumultuar a vida de ninguém agora. Eu já tenho respostas para o futuro. O que a gente não pode é ficar aceitando essa falta de responsabilidade desses alunos. Então, pode meter 0, tá? Eu não queria ter chegado a esse ponto, mas, infelizmente, nós vamos ter que chegar. Tá? O que mais, pessoal? Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram me falar? Alguma dúvida que tenha ficado? Não? Não. Então, muito obrigada, meu agradecimento por estarem aqui, tá? E se precisarem de alguma coisa, é só me mandar e-mail, tá bom? Obrigada, viu, Obrigada. Obrigada, um beijo. Obrigado, um abraço para todos. Tchau, Tchau, gente. Tchau. Um grande abraço. Valeu, Sabina. Tchau.